Quando tudo parece perdido e sem saída, insistente prece elevemos aos céus ao Senhor da vida, para que a chama do reinado bendito vença as decisões dos juízes malditos. A viúva da Bíblia pedia justiça, mas aquele juiz não ouvia o clamor da pobre infeliz. E ela insistia, noite e dia, até que, aborrecido para ficar livre, atendeu seu pedido. Jesus nos ensina que se até os maus, pela insistência de quem pede, mesmo que seja para ficar livre, concede, quanto mais o Pai, pleno de amor, dará a graça ao ouvir nosso clamor. Não percamos a fé em Deus, na justiça, sem ódio ou cobiça. Peçamos sempre, dando-nos as mãos, que venha a nós o reino de irmãos. Meu amigo, minha amiga, está começando agora o Versos e Preces aqui na TV Horizonte, na Rádio América, Cultura e Rádio Educadora em Coronel Fabriciano. Desde já, um abraço carinhoso e um bom domingo para todos que nos acompanham, para você que acompanha a nossa programação. Hoje eu tenho a alegria de receber Celso Adolfo. Seja bem-vindo, Celso. Que prazer, que alegria para mim você participar do nosso Versos e Preces. Formamos um assombro de misérias e grandezas. Somos aqui nessa terra o grande milagre do amor. Navios arpando com as tristezas filhas de Portugal. Da sorte que a corte lançou, nasceram lindas orquídeas, orquídeas tão desiguais, uma delas é Minas Gerais. No braço cabia da noite a celebração nacional, dançavam jongo mineiro, pemba, terreiro, cachimbo de pau. Ouro preto é minério real, velho monastério de sal. Arde a cacunda dos pretos, velho soneto, canção desigual. Trezentos 50 sujeito, carapinhas do Caparal. Cepo, Pica, Pupu, Cascalho, Zé Bento, Lalizé, Tatu. Aquela cidade, um mulato, Cafu. A serenidade, um menino jacu. A mão da memória que o fogo chamusca. Se busca lembrança no meio dos bambus. As tribos da melancolia são da noite e da luz do dia. Ouro da capitania, quantas penas deu e daria. A vida correu, na frente a menina corria da Calpe do Maria. Cantou violão nacional, cupim já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal. Cantou violão nacional, cupim já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal. Celso Adolfo,
Daqui a pouquinho vamos voltar com a história dessa música. Só uma pequena pausa para eu poder meditar a palavra de Deus, como nós fazemos todo domingo. Mas é muita alegria eu ter você aqui no nosso programa. Para mim é uma emoção. Já te conheço há tanto tempo só pelas músicas e pela poesia. E hoje está podendo participar e escutar você ao vivo. Bem-vindo, de coração. Muito obrigado. Vamos ouvir a palavra. Daqui a pouquinho a gente vai escutar mais a sua música, a sua poesia, a Palavra de Deus, o nosso projeto de evangelização da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nós estamos no 29º domingo do Tempo Comum e neste domingo nós celebramos o Dia Mundial das Missões. Vamos ouvir o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa, mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? O juiz, segundo os critérios da lei de Deus, deveria ser aquela pessoa imparcial, temente a Deus, que legisla a favor de todos, com igualdade. Mas essa figura do Evangelho de hoje era um juiz injusto. E, do outro lado, uma viúva. Imagina uma pessoa que perde a sua proteção. A viúva era considerada, na época de Jesus, uma classe excluída, pedindo justiça insistentemente. Claro que um juiz não vai dar atenção aqui nesse contexto para uma viúva. Até que, de tanto essa senhora insistir, ele atende, claro, para ficar livre. E Jesus ensina a partir dessa metáfora, dessa comparação, que é assim a nossa vida diante de Deus. Pedir com insistência, não desanimar, que a nossa fé ela deve ser contínua, sempre, em todas as ocasiões. Se até um juiz, um homem que é mau, é capaz de atender pela insistência, imagina esse Pai bondoso, Deus tão amoroso para com cada um de nós, rico em misericórdia, muito mais vai nos atender em nossa caminhada. Resistir na fé, mesmo quando tudo parece perdido. Eu creio que seja também uma questão até de justiça mesmo, social, não só de pedido de uma oração para os nossos bens pessoais, mas de contribuição até de uma construção. Quantos desafios nós temos hoje? Não podemos desistir nunca dessa construção de um novo mundo para todos. É nesse ritmo do Evangelho que nós seguimos o nosso programa e nessa poesia tão maravilhosa que nós ouvimos anteriormente. Celso, tem uma história essa música que você estava me contando, não é isso? Muito bem. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, Dom Vicente. Fazia tempo que eu não... Segunda vez que você encontra com o bispo. Fazia tempo que eu não estava na presença de um bispo. Isso é importante, as figuras que simbolizam a retidão e as coisas as mais valorosas da vida, a gente tem que apreciar e tem que dar a mão a elas. No meu tempo de São Domingos do Prata, eu menino ali nos anos 60, esses valores eles eram muito ligados com todas as nossas festas que a gente presenciava na cidade. Isso fica na memória da gente. Eu me lembro da morte do João 23, me lembro, era muito pequeno, mas me lembro disso. E é curioso que... O grande promotor do Concílio Vaticano II. Que é engraçado. Eu, muito menino, fiquei com aquela imagem da Igreja Católica a partir daquele Papa. Passou o tempo, eu volto aos braços da Igreja Católica pelo Papa Francisco. Olha que engraçado.
Figura é uma figura importantíssima hoje. muitíssimo importante. O Francisco, ele é uma inspiração. Eu gosto muito do Francisco. Então, nós todos estamos abaixo do Francisco e todos estamos abaixo de Deus, naturalmente. Mas na sua presença é importante para mim lembrar dessas coisas e fazer essas reflexões nesse mundo católico, né? Ou da Igreja Católica Apostólica Romana, na qual eu fui criado. Então é bom amanhecer o dia assim. E falar de música, falar de poesia, falar dessas coisas que eu ganhei isso, ganhei, né? Me deram isso veio de cima, assim, ó. Então é muito bom. Essa música que eu cantei, Brasil, Nome de Vegetal, é um caso assim. Eu mudei a afinação do violão, né? Mudei, e fui num poema do Mário de Andrade, chamado Noturno de Belo Horizonte. Esse poema é de 1924 e é de um tempo em que os meninos da época em Belo Horizonte eram Pedro Nava, Carlos Drummond de Andrade, haviam Emílio Moura, jovens políticos que se tornariam políticos, mas que já estavam na estrada, como Milton Campos, Augusto de Lima, que é nome de avenida aqui. Essa era a turminha que recepcionava ou buscava o pensamento pela alta poesia que tivesse no mundo naquele momento. Num certo momento, vem de São Paulo, já depois de 2 anos de instalado o modernismo, de 1922, chega em Belo Horizonte Mário de Andrade e mais uma turma. O Carlos Drummond é que fica sabendo e vai atrás e leva gente para poder conhecer essa turma de São Paulo. Essa turma de São Paulo percorria o Brasil para conhecer o Brasil, para não ser aquele Brasil só da cidade dele. Isso é muito bacana, isso. Nessa vinda a Minas Gerais e andando por Ouro Preto, por Congonhas, por todo o Barroco Mineiro, numa dessas o Mário de Andrade então escreveu esse poema Noturno de Belo Horizonte. Está no livro dele, chama O Clã do Jabuti. Esse Noturno de Belo Horizonte é um poema longo, de umas 4, 5 páginas, mas é de uma beleza sem fim e com imagens as mais lindas. E já era um jeito diferente de fazer poesia, já não era um soneto, já não era uma poesia toda metrificada, ou que o sujeito fosse ao dicionário buscar o vocábulo mais bonito. Isso era muito comum naquele tempo, ou antes daquilo, né? Por isso que surgiu o modernismo, inclusive. Então, o Mário de Andrade faz um poema mais solto, mais leve, mais cordial até, e mais falado, assim. Então, entre as coisas que ele observa quando ele está no noturno, no trem de ferro, né, chegando em Belo Horizonte, é que os brilhos e os vidrilhos, ou seja, as luzinhas que ele via chegando em Belo Horizonte, no meio ainda da madrugada, ele achava a coisa mais linda porque, entre outras coisas, ele via a polícia entre rosas. Falava também que os mineiros tinham a linda mania de pintar todos os dias, pintar o céu de azul com folhas de macaúba, todos os dias. Isso é muito legal. E assim vai. Daqui a pouquinho a gente pode voltar a contar essas histórias, a partir também da sua música. A gente vai dar um pequeno intervalozinho, pode ser? Claro, vamos lá. Daqui a pouco, então, a gente volta, um breve intervalo no nosso programa, com as histórias aqui com o Celso Adolfo e a sua poesia, o seu violão, a sua música.